Último domingo de 2020, 52º domingo, e aqui estamos nós, para a glória de Deus, adorando ao nosso Cristo. Bendito seja o Senhor. Todos nós podemos declarar Ebenezer e dizermos, até aqui de fato nos ajudou o Senhor. Mas a propósito, uma pergunta usual e comum em todo fim de ano: como foi o seu 2020? Pare, pense por alguns segundos. Talvez você diga: que pergunta, pastor? Num ano tão atípico como este, com tantas dores, lutas, perdas por todos os lados, será que ainda é necessário fazer este tipo de reflexão, mesmo que sejamos pessoas diferentes em momentos distintos da vida? A resposta a essa pergunta vai depender e depende diretamente da sua percepção, do discernimento que você tem para analisar as circunstâncias no seu entorno, baseado em quê? Nos seus valores, na sua cosmovisão. Toda e qualquer análise que nós fazemos da vida e do nosso entorno, daquilo que aconteceu, daquilo que acontece no presente e de como projetarmos o nosso futuro baseado nessas circunstâncias, depende diretamente do discernimento que temos. E é isso que significa a palavra. Vem de duas palavras: discernere, dividir, separar, e mento, meio, instrumento. Qual é o instrumento, ou quais são os instrumentos que nós utilizamos para olharmos tudo ao nosso redor e fazermos a devida análise, separando o que é bom, o que não é bom e o que de fato nós valoramos? Isso está ligado àquilo que norteia a minha vida, norteia os meus valores. Eu creio que essa reflexão é extremamente importante, mais do que em qualquer outro ano, quando nós estamos fechando o ano de 2020, analisando tudo o que vivemos, onde estamos, para que possamos de fato olharmos para 2021, não é o culto de ano novo ainda, nós o teremos, mas é o último domingo do ano, e eu creio que é importante nós olharmos para a palavra de Deus e percebermos a importância do discernimento cristão para a nossa jornada, para a nossa peregrinação, que ainda continua para a glória do nosso Deus. Para refletirmos sobre isso, olhemos para a preciosa carta que Paulo escreveu à igreja em Filipos, Filipenses capítulo de número 3, e nós veremos acerca do discernimento e a jornada cristã. Filipenses capítulo de número 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Vamos ler juntos o 7? Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo.
Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar uma vez mais. Pai, nós te bendizemos. Te bendizemos, Senhor, neste ano completamente diferente do que imaginávamos, prospectávamos, idealizávamos há 52 domingos atrás. Te bendizemos porque aqui estamos nós. E nesta hora, Senhor, em que celebramos ao Teu nome, prostrados na Tua palavra, nós te pedimos, ajuda-nos a discernir a vida devidamente, com as lentes corretas, e para isso, dar-nos a instrução na Tua palavra, para que, baseado neste discernimento, nós tenhamos um olhar correto para o passado, para o presente e para o futuro. Nós te pedimos com ações de graças, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, aqui estamos nós diante dessa preciosa carta, uma das cartas da prisão, que a nossa igreja, se você é membro aqui da Igreja Presbiteriana de Tambaú, conhece bem. Há pouco mais de um ano nós fizemos uma exposição dessa carta e os outros pastores também sempre compartilham como Deus, de modo soberano, faz esta igreja nascer através do ministério do apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. Nós encontramos os detalhes do nascimento dessa igreja ali em Atos, no capítulo 16, quando a providência de Deus muda o curso da viagem missionária de Paulo. Ele tem uma visão de um varão macedônio, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Chegando ali em Filipos, à margem de um rio, ele vê um grupo de mulheres adorando ao Senhor. Ali estava uma mulher vendedora de púrpura chamada Lídia. Quando ele compartilha a palavra, o texto diz que o Espírito do Senhor, ou o Senhor, lhe abriu um entendimento para que ela compreendesse essa verdade. O Senhor, então, faz uma obra extraordinária em Lídia e em várias famílias em Filipos. Ali nasce uma igreja forte que se torna uma agência missionária, porque foi a igreja de Filipos que investiu para que, saindo dali, Paulo fundasse então a igreja em Tessalônica. Era uma igreja, apesar de ser pobre, financeiramente ou materialmente, era uma igreja rica em generosidade. A prova maior é que 10 anos após a sua fundação, tendo Paulo perdido o contato com estes irmãos, nós não tínhamos tecnologia e esta bênção que nos permite estar em sua casa, onde quer que você esteja, Paulo perde o contato com a igreja. E os irmãos sabem que depois de ir para Jerusalém, Deus permite que tribulações, cadeias, perseguições se manifestem na vida daquele homem. Ele é levado então para Roma e ali está encarcerado, numa prisão domiciliar, não tendo o que comer. Deus usa de modo inesperado, depois de 10 anos sem contato, essa igreja, para levar uma oferta generosa. Paulo vê tão somente a boa mão do Senhor usando os mais improváveis para suprir as necessidades que ele tinha. Ele escreve esta carta, agradecendo, mas em todos os capítulos, admoestando, exortando aqueles irmãos a se alegrarem no Senhor. Ele não coloca a alegria como uma virtude pessoal, mas ele coloca a alegria como um mandamento, um princípio, a alegria de caráter extraordinário, soberano. Essa mesma alegria que ele, Paulo, coloca na lista
do fruto do Espírito quando escreve aos Gálatas, no capítulo de número 5. E eu tenho certeza que todos vocês sabem de cor todas as características do fruto do Espírito. Vamos lá? Para provar aos irmãos que estão em casa que nós estamos certos, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando chegarem em casa, pratiquem, por favor. Observem então, a segunda característica do fruto do Espírito era a alegria de caráter soberano. Em todos os capítulos, Paulo então admoesta a estes irmãos, além de encorajá-los, além de agradecer, ele também vai tratar de problemas. Era uma igreja virtuosa, mas por ser virtuosa, não era necessariamente perfeita, porque ainda era a igreja militante. Existiam lutas de caráter pessoal. E nós descobrimos que uma das lutas dessa igreja era a tentação do orgulho. Eles eram bons cristãos, dedicados, proativos, mas de alguma forma o orgulho estava batendo a porta do coração desta igreja e trazendo desavenças. É por isso que no capítulo 2, ele traz uma exortação à unidade, à comunhão, e chama a atenção de todos estes cristãos para o exemplo supremo de humildade e humilhação, que é o de Cristo Jesus. E depois disso, ele mostra o exemplo dele mesmo, Paulo, de Timóteo, um jovem pastor, e de Epafrodito, um diácono dedicado. Ou seja, em todas as esferas da liderança cristã e da vida na igreja, existiam exemplos de humilde servidão, para o qual eles poderiam olhar e assim avançarem. Mas no capítulo de número 3, Paulo aparentemente faz uma mudança abrupta de assunto, quando ele diz, quanto ao mais, irmãos. Algumas traduções trazem a expressão, finalmente, irmãos, onde muitos equivocadamente chegam a pensar que Paulo estava apresentando um último assunto, mas não. Paulo então faz uma transição agora, chamando a atenção desta igreja tão virtuosa, para que eles pudessem discernir o seu entorno, discernir as circunstâncias da sua vida, da sua existência como igreja, e assim estabelecer as prioridades que norteariam o seu futuro. E é com base nesta introdução, ao olharmos para esse texto, que eu gostaria de olhar e perceber com os irmãos sobre a importância do discernimento em nossa jornada cristã. Paulo, ele nos mostra, em primeiro lugar, que nós necessitamos discernir os perigos ao nosso entorno. Nós necessitamos, como cristãos, discernir os perigos ao nosso entorno. Depois de reafirmar algo que ele já tinha dito, tanto no capítulo 1, ordenado aos irmãos a se regozijarem, no capítulo 2 também, a mesma exortação, ele começa o capítulo 3, dizendo, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva a mesma coisa. Que mesma coisa é essa? Alegrai-vos no Senhor. Alegrem-se no Senhor. O porquê? Porque eles estavam recebendo ataques, porque eles estavam em um mundo hostil, porque eles deveriam se lembrar daquilo que o próprio Cristo disse para os seus discípulos, que ele os enviaria como ovelhas para o meio de lobos vorazes, que pelo fato de eles serem discípulos e seguidores de Cristo, eles viveriam num mundo hostil que jaz o maligno. Os ataques seriam intensos, seriam constantes, e eles viveriam em batalha. Por isso, o contentamento e a alegria se fazia necessário, como dizia S.E. Rand, ele diz regozijo. Paulo começa o capítulo novamente ordenando aos filipenses que se regozijem. É uma das coisas mais críticas
que eles poderiam fazer para proteger os seus corações contra o desânimo, os ataques, as lutas constantes, as dificuldades no entorno tendem a desanimar os nossos corações. Então, o que precisamos fazer? Exercitar o fruto do Espírito, chamado alegria e contentamento em Deus. Paulo está dizendo, exercitem isso, busquem renovar esta alegria de caráter sobrenatural, uma vez que vocês estão no mundo hostil. Mas, tendo dito isso, agora vocês precisam redescobrir a importância de olhar devidamente para a vida, de ter discernimento. E isso começa analisando os perigos reais que temos no nosso entorno. E no caso da igreja de Filipos, ele traz então, de modo repetido, uma tríplice exortação: acautelai-vos. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros e acautelai-vos da falsa circuncisão. Será que Paulo está tratando de 3 problemas distintos? Os comentaristas concordam que não. Paulo trata do mesmo problema, mas, num paralelismo sinonímico, ele está chamando a atenção e dizendo, olha, tenham muito cuidado. Muito cuidado, estejam atentos. Não abaixem, ou não baixem a guarda. Contra quem? Quem eram estes cães? E no original, a ideia de cães não são os animais de estimação que nós temos e cuidamos com tanto apreço, e aqui muitos irmãos têm, até postam foto de todo o amor, carinho e cuidado com os nossos animais. Não são estes. Eram os cães que andavam nas ruas das cidades e vilas, revirando os lixos, comendo restos mortais de pessoas ou até de outros animais. Eram aqueles cães raivosos, perigosos, vetores de todo tipo de doença. E lembrem-se, essa era uma expressão que os judeus utilizavam para os pagãos, para aqueles que não faziam parte do povo. E estes cães, dos quais Paulo fala, são exatamente judeus. Eles foram a maior ameaça da igreja no primeiro século, ou judaizantes. Eram alguns que se diziam cristãos, afirmavam crer em Cristo, mas também ensinavam nas igrejas de que apenas a fé em Jesus Cristo não era suficiente para a salvação, que apenas a fé no sacrifício de Cristo não era suficiente. Além de crer no sacrifício de Cristo, eles precisavam se submeter às ordenanças da lei mosaica, não a lei moral dos 10 mandamentos, do decálogo, mas eles precisavam se submeter ainda às leis cerimoniais. Eles precisavam principalmente guardar o sábado, observar o sábado e observar a circuncisão, que era o símbolo da aliança de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. Isso trouxe uma grande celeuma, uma grande discussão na igreja do primeiro século, mas isso atacou pelas bases o fundamento da fé cristã. Porque uma vez que estes homens iam de igreja em igreja, ensinando que a fé em Cristo tão somente não era suficiente, eles desconstruíam aquilo que era mais importante e valoroso para a existência daquelas igrejas. E muitos desses cristãos não tinham este olhar tão crítico. Eles olhavam e pensavam, bem, esses judaizantes não são tão nocivos assim, afinal de contas, eles também creem em Jesus. Jesus Cristo também é o Salvador deles. Eles apenas compreendem de um modo diferente, ou um pouco diferente. E Paulo traz essa exortação com tanta ênfase, dizendo, olha, tenham muito cuidado, abram os olhos, isso está comprometendo, não é só uma questão de doutrina simples, porque de onde saíram estes judaizantes? Eles saíram dos principais partidos religiosos de Israel, fariseus e saduceus.
Quais eram as características destes mestres da lei? Arrogantes, presunçosos. Nós ouvimos o nosso pastor uma série de exposições aqui recentemente, falar tanto destes grupos. Autossuficientes, ignoravam o favor de Deus, confiavam nas suas próprias obras. Vocês lembram de quando o Senhor fala do publicano e o fariseu orando, enquanto o publicano de cabisbaixo pedia misericórdia porque era pecador, o fariseu batia em seu peito dizendo: eu te agradeço, Senhor, porque não sou como este publicano, pecador. Ele apresenta a lista de virtudes pessoais. Então, por detrás de uma pequena mudança doutrinária, existia orgulho, autossuficiência e confiança nas boas obras para se prosperar na vida e principalmente para se alcançar a vida eterna. Esse era um perigo que estava atingindo as igrejas, e nós percebemos que principalmente as igrejas na Galácia, quando Paulo escreve aos Gálatas, fora atingida, de modo que Paulo começa a carta aos Gálatas. Se os irmãos puderem voltar rapidamente, Gálatas, no capítulo 1, vejam a exortação que ele traz a estes irmãos. Gálatas 1, no verso 6, admira-me que estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Eles estavam mudando a essência do evangelho, e mudando a essência da mensagem do evangelho, se muda a cosmovisão, a maneira de enxergar a vida. Uma estratégia sutil de Satanás. Uma estratégia para corromper a visão da vida e principalmente dos perigos ao entorno. Ao longo da história da redenção do povo de Israel, esta sutileza e corrupção da percepção dos problemas sempre se manifestaram. Nós olhamos para o livro de Josué e percebemos o povo de Israel igualmente ingênuos como esses cristãos em Filipos ou até na Galácia ficaram por um tempo. Se você voltar rapidamente em Josué capítulo 9, vocês irão se lembrar da história de quando Josué está conduzindo o povo na conquista das terras, e Deus faz uma exortação. Deus diz: olha, não façam aliança. Não façam aliança com nenhum povo que vocês encontrarem pelo caminho. E o porquê que Deus fez isso? Será que ele era um Deus tão intransigente, duro? Não. Era um povo mau, ímpio, que destruía, sacrificava bebê a falsos deuses, queimava as suas crianças vivas. Era um povo cruel que Deus decidira julgar, e por isso Deus disse a Josué: não façam aliança, este povo é mau, entrem e levem juízo, exterminem a todos. Mas o que acontece? Na sutileza e estratégia de Satanás, dada aos gibeonitas, veja o verso 3, os moradores de Gibeão, capítulo 9 de Josué, porém ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema, e foram, e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos, sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas, remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e borolento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus:
porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: que sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo o que fizera no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da lei do Jordão, Seom, rei de Hebrom. Observem a sutileza desses gibeonitas. Eles simplesmente, em nome de uma falsa piedade, se aproximam, apresentam roupas velhas, pães que estavam já borolentos e dizem: não, nós viemos aqui por causa da grandeza do nome do Senhor. Josué negligencia uma verdade que Jesus dissera séculos depois, que os filhos das trevas, eles são mais hábeis, eles são mais perspicazes em sua própria geração do que os filhos da luz. Eles são maldosos e maliciosos e tentam corromper o povo de Deus em nome da boa vontade. O que acontece? Josué faz aliança. Pouco tempo depois, eles percebem que este era um povo que estava ali próximo a eles. E quando o povo então vai atacar para destruir, os líderes de Israel dizem: nós não podemos fazê-lo. Nós fizemos aliança com eles. Eles terão que viver conosco. E ainda que eles tenham sido colocados como servos e escravos, nós descobrimos depois que este povo foi uma das causas da desgraça de Israel, porque eles corromperam valores, corromperam costumes, trouxeram idolatria através de casamento misto. O mesmo mal que se apresenta para a igreja do Senhor no primeiro século, de uma outra forma, através dos judaizantes. E tanto aqui em Josué, mas principalmente a igreja em Filipos e os crentes do primeiro século estavam desapercebidos do perigo, faltava discernimento. Talvez você diga: mas pastor, o que eu tenho a ver com os gibeonitas? O que eu tenho a ver com os judaizantes? Nós vivemos uma época completamente diferente. O que o discernimento do perigo que eles traziam pode beneficiar a minha vida hoje no século 21? É verdade, nós não temos estes mesmos adversários, mas a igreja do Senhor ainda está sob ataque. E a nossa cosmovisão, a nossa maneira de ver o mundo está sob ataque. Não o ataque que os judaizantes traziam. Eu poderia dizer que o maior inimigo e o maior ataque que sofremos à nossa cosmovisão cristã hoje vem de um mal e de uma idolatria chamada materialismo. Materialismo é a filosofia que afirma que tudo que existe é o mundo material e físico. Se existe vida para além da matéria, não se sabe, não se pode provar. Ele acaba levando os homens tanto a um ateísmo dogmático, onde os homens argumentam a inexistência de Deus, ou ao ateísmo prático, como chama Louis Berkhoff. Pessoas que podem afirmar algum credo em Deus, em Cristo, ou em qualquer outra filosofia de vida, mas vivem como se Deus não existisse. E este mal que norteia e faz com que as pessoas olhem para o seu entorno e, por exemplo, para o fim do ano de 2020 e digam simplesmente: sobrevivi. O ano de 2020 foi uma negação. Eu já ouvi pessoas dizendo: foi uma desgraça. Não que não tenham se manifesto desgraças e catástrofes, não é isso. É a maneira como eu enxergo a minha vida e a minha história. É a maneira como eu olho para o mundo ao meu redor. Mas é muito triste, irmãos, percebermos que muitos, mas muitos cristãos
que professam a Escritura Sagrada como regra de fé e prática em sua vida, estejam tão abraçados e atrelados com a cosmovisão materialista, colocando todo o valor das suas conquistas em seus títulos, carreira, conforto, sucesso, posses, ciência, e olhando então para a sua espiritualidade meramente como uma forma de aliviar as dores e angústias da sua alma. Então, como Paulo disse, olha, acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros e da falsa circuncisão, e chama a atenção destes irmãos para o que era de fato verdadeiro. Ele faz um contraste entre a cosmovisão distorcida dos judaizantes com o que era correto. Quando ele fala no versículo de número 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo está restabelecendo prioridades e padrão, para que aqueles cristãos pudessem ter um olhar correto para a vida, para o seu entorno, e discernissem então os perigos. Paulo demonstra que esta adoração, que a existência em vida, deve ser promovida pelo Espírito de Deus, e não entenda adoração apenas como este momento de culto. Paulo falava da vida de adoração, daquilo que ele diz lá em Romanos 12, que aqueles cristãos deveriam apresentar os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que era o culto racional, não se conformando, não tomando a morfe, a forma deste século, mas sendo transformados pela renovação da mente, uma mudança de mente. Paulo diz, olha, o propósito da vida de adoração, então, se derrama em todas as esferas. Vida familiar é adoração, vida profissional é adoração, carreira acadêmica é adoração, a vida no serviço do culto cristão é adoração, tudo é adoração a Deus, porque nós existimos para a glória de Deus. Não é a filosofia materialista que norteia esta geração, não é o sucesso meramente da prosperidade, quando tudo avança de acordo com o planejado, não, é a maneira de enxergar o mundo. Nós que somos a circuncisão, nós que adoramos em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo fala de credenciais, de virtudes pessoais, de conquistas pessoais. Paulo está dizendo, olha, a nossa expectativa de salvação eterna não está naquilo que nós fazemos, combatendo aos judaizantes. Mas qual é a expectativa de salvação do mundo materialista? Se eles não creem em vida eterna, qual é? A expectativa de salvação para eles é vida próspera, é status, poder, riqueza, estabilidade. A salvação se manifesta quando você pode desfrutar de modo pleno de tudo aquilo que conquistou. Isso é salvação para o materialismo. Mas deixa eu lhe dizer, meu irmão, essa é a falsa salvação. Cuidado, muito cuidado, em não permitir que esta cosmovisão tão sagaz e danosa ao Evangelho de Cristo venha corromper a sua perspectiva, o seu olhar, o seu discernimento da vida. Porque se isso acontecer, nesse exato momento você pode estar em cima de uma cama, deprimido, tomando as medicações mais fortes, não que a depressão não tenha outros motivos, mas uma cosmovisão corrompida pode lhe levar a uma doença, a uma enfermidade do corpo e da alma, por não entender qual é o propósito da vida e no que reside de fato a salvação em Cristo Jesus. Paulo diz, olha, nós que adoramos em espírito,
nós que somos os peregrinos no Senhor. E aí ele chama a atenção depois disso, para, além de discernirmos os perigos, definirmos ou redefinirmos o que de fato tem valor. Discernimento correto na vida para a jornada cristã nos exige olhar no entorno e percebermos quais são os perigos, com quem você conversa, sobre o que você conversa, como vocês analisam a vida, como vocês analisam os fracassos. Tudo isso irá, de alguma maneira, influenciar no seu olhar no entorno para dizer como foi este ano, como será o ano que vem e como foi a sua história de vida. Então Paulo diz, muito, muito, muito cuidado, porque as más conversações, elas corrompem os bons costumes, e isso não se restringe ao bate-papo informal, se estabelecendo nisso também, mas a quem eu escuto, quem alimenta a minha visão de mundo e como isso repercute nos meus planos. E aí por isso, irmãos, que o discernimento ele é crucial para analisarmos os perigos, mas em segundo lugar, para nós redefinirmos o que de fato tem valor. Para nós olharmos e dizermos, isso é o que eu mais estimo e é o que tem supremo valor em minha história. Veja o que este homem diz, no verso 4 em diante, bem que eu poderia confiar também na carne. Vejam a lista. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Não é que algumas dessas coisas que Paulo apresenta nesta longa lista não tivesse valor. Obviamente tinham. Numa perspectiva humana, todos aqui conhecem, ou a maioria, o background que Paulo tinha. Ele era um homem de pedigree refinado. Ele era uma das poucas exceções dentre a igreja primitiva de alguém virtuoso de acordo com os valores humanos. Nós percebemos que a maioria dos outros apóstolos eram homens simples, indoutos, iletrados. Paulo não. Paulo era de uma família nobre, de uma tribo nobre em Israel, que era a tribo de Benjamim. Dentre os benjamitas, ele estava ali no lugar mais elevado na classe social. Era um homem que tinha cidadania romana, que poderia se equiparar à cidadania norte-americana dos nossos dias. Era um homem que tinha alta formação acadêmica, dentro dessa perspectiva romana, mas também judaica, porque estudou em uma das duas principais escolas rabínicas em Israel, aos pés de Gamaliel, um grande mestre. Era um homem que o seu histórico de vida contribuiu para o orgulho do seu coração, para que ele se inflasse e confiasse em sua performance, confiasse em sua capacidade humana para vencer na vida, para prosperar na vida e, dentro dessa cosmovisão judaica, alcançar a sua salvação. Paulo confiava tanto em sua performance, naquilo que ele conquistou na vida, a ponto de se tornar um dos maiores perseguidores da igreja. Todos que leram o livro de Atos sabem bem como Saulo, antes de ter o seu nome mudado pelo Senhor, perseguia com ênfase
a igreja. Ele acreditava veementemente que a salvação, o propósito da vida ia nessa direção. Mas a partir do momento que Paulo ou Saulo teve um encontro transformador com Cristo, as suas prioridades foram mudadas. Aquilo que ele valora de fato mudou. Ele diz: olha, se estes judaizantes que estão atacando a igreja acham que podem confiar nos seus méritos pessoais para alcançar a vida eterna, quem são eles comparado a quem eu fui? Paulo diz: olha, como fora de mim, é uma linguagem que ele utiliza escrevendo aos Coríntios, olha, vou falar como fora de mim, se esses homens têm virtudes, eu muito mais. E qual era a lista? Ele diz: olha, eu fui circuncidado ao 8º dia, como a lei manda, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, ou seja, eu sou o suprassumo do judaísmo, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu, eram os mais legalistas, e vocês conhecem. E ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Algumas dessas coisas eram de fato virtudes, como o próprio Paulo escreve aos Romanos, dizendo que os judeus tinham sim privilégios, porque os oráculos do Senhor foram confiados. Eles foram um povo escolhido para que o Messias viesse. E tentem imaginar, irmãos, acho que todos aqui são brasileiros. Temos alguém que não é brasileiro aqui presencialmente? Acho que não, apesar de termos membros da igreja que não são brasileiros. Mas imagine se o Criador do universo tivesse decidido ser brasileiro. Imagine se Deus, em sua soberania, tivesse decidido que Cristo Jesus fosse paraibano. Nascesse onde? Em João Pessoa ou Campina Grande? Não sei, tanto faz. Mas tente se imaginar dentro desse contexto. Que privilégio extraordinário. Mas este privilégio se tornou uma maldição para eles, porque ao invés de se renderem em gratidão, em humilhação e humildade, eles se inflaram no orgulho e na vaidade, achando que eram melhores do que todos os outros povos, e começaram a confiar em todas as suas credenciais, em todos os seus privilégios. Mas Paulo diz: olha, eu considerei tudo isso como perda, e a palavra perda que Paulo usa, nos versos 7 e 8 aqui, em nenhuma outra parte de suas epístolas é utilizada. Nós só encontramos esta palavra utilizada em Atos, capítulo 27, nos versos 10 e no verso 21, na narrativa de uma viagem perigosa. É exatamente nessa passagem que indica quando eles estavam prestes a naufragar. Paulo ordena então que os homens jogassem a mercadoria no mar para que a embarcação não viesse a afundar, e o texto então diz que eles tiveram uma grande perda, ou seja, a perda do lucro dos mercadores teve que ser lançada ao mar para que eles não tivessem um prejuízo ainda maior, e é exatamente essa ideia que Paulo aplica quando ele diz: olha, tudo isso que tinha sim algum valor, eu considerei como perda, e ele usa a expressão refúgio, comparada à sublimidade de me tornar como Cristo Jesus. Hendrickson, comentando esta expressão no livro de Atos, ele diz: assim também, a vantagem de ter nascido num lar cristão e de se ter recebido uma educação cristã torna-se em desvantagem quando é considerada como base sobre a qual se constrói a esperança de vida eterna. O mesmo se pode dizer com respeito ao dinheiro, ao atrativo pessoal, à cultura, ao vigor físico e etc. Tais benefícios podem se reverter em entraves. Os degraus se transformarão em objetos de tropeço se forem utilizados erroneamente. Ou seja,
nós vivemos no mundo de Deus. Tudo que nós fazemos e somos é expressão de adoração. Mas quando, irmãos, nós simplesmente invertemos os valores, ou o ranking daquilo que de fato importa para as nossas vidas, instrumentos de bênção e privilégios podem se tornar em ídolos em nosso coração. No caso de Paulo, todos os privilégios que ele recebera e outros judeus receberam se tornaram em ídolos no coração, a ponto deles confiarem em tais virtudes para a salvação e fundamentarem o seu projeto de vida nisso. Paulo diz, olha, eu considero tudo isso como um nada, comparado à minha meta principal, à minha prioridade mais sublime, que é o quê? Vejam só, versículo de número 8, considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E daí no verso 10, ele deixa mais claro ainda qual era a sua prioridade. Vamos ler juntos o 10? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Qual era o objetivo mais sublime, a prioridade mais clara na vida deste homem? Viver como um discípulo, seguir os passos de Cristo, crescer à semelhança do seu Salvador. Paulo não está falando de alcançar a salvação por seus esforços pessoais, de modo nenhum, é o que ele está combatendo. Mas o que Paulo está dizendo, olha, uma vez que eu fui alcançado por esta obra, o meu olhar para a vida agora mudou. Eu entendo que eu vivo num mundo caído e que em todo tempo falsos valores, falsas cosmovisões, falsas prioridades estão me bombardeando. Portanto, acautelai-vos, cuidado com o materialismo, cuidado com o hedonismo, cuidado com todas as filosofias que corrompem a base do cristianismo. Em segundo lugar, eu tenho o meu olhar fixo em qual é a prioridade: me tornar cada dia mais parecido com Cristo. E o que for necessário abrir mão, eu irei abrir mão. As perdas que eu tiver de ter, eu terei, porque afinal de contas, eu sou peregrino neste mundo. E as conquistas que eu tenho nesta vida não são a causa final da minha existência, são meios, instrumentos que Deus utiliza para o cumprimento do seu propósito, tendo cada uma delas o seu valor. Como Paulo fez uso da sua cidadania romana em alguns momentos, mas como um instrumento para promover a glória de Deus e avançar o seu reino. Por isso, meu irmão, se você não conquistou nada do que você planejou em 2020, mas se ao chegarmos no 52º domingo do ano, você olhar para dentro do seu coração e se perceber mais robusto espiritualmente, e perceber que o caráter de Cristo foi forjado de um modo mais profundo no seu casamento, na vida dos seus filhos, que os valores eternos estão impregnados na sua família estendida de um modo mais sublime, se regozije. O ano de 2020 foi uma bênção sem medida para você. Recentemente, uma família que é membro aqui da nossa igreja me disse: pastor, eu louvo a Deus, porque através de toda esta confusão, aconteceu algo na minha família que, se isso não tivesse vindo, jamais aconteceria. Enquanto estávamos confinados, começamos na minha casa a estudarmos todos os dias uma liçãozinha daquela trilogia do R.C. Sproul, Verdades Essenciais da Fé Cristã, que muitos irmãos usam nos nossos ecos aqui na igreja, nos pequenos grupos, vocês conhecem. E de repente uma irmã disse: eu quero participar também, vamos participar online.
E aí outro irmão também disse, não, eu quero participar, vamos participar online. E daí uma tia não cristã, vamos participar. E depois disso, irmãos, vários membros, mais de 20 pessoas da mesma família estavam diariamente se reunindo para orar, para ler a palavra e estudar. E ela me disse recentemente, pastor, é impressionante, porque aquelas que não eram cristãs são as mais ávidas por estudar, leem antes a lição, pesquisam na internet, conversam durante o estudo bíblico, tiram dúvidas depois. Pastor, a nossa família virou uma pequena igreja para a glória de Deus. Amém? Estão mais ricos? Certamente não. Concluíram o ano letivo como gostaria? Não vou nem entrar nesse mérito. As perdas, elas são reais. Mas, irmãos, se há um Deus sentado num trono de glória, governando todas as coisas, governando até os atos maldosos, as más intenções, o que se faz de uma vacina, o que há por trás, se alguém vai virar um bicho ou qualquer outra coisa, eu não sei. Eu sei que há um Deus sentado num trono, governando a história do seu povo e fazendo com que todas essas coisas cooperem para o nosso crescimento. Nós precisamos entender quais são as nossas prioridades e como alcançá-las nos anos mais suaves e nos anos mais difíceis. E se nós percebermos que as alcançamos, se regozije em Deus, porque essa é a nossa meta mais sublime. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, tudo dar certo em sua vida, tudo prosperar, e ele perder a sua alma? Não há valor algum. Mas se nós avançamos, daí nós temos razões incontáveis para nos alegrar. Então, nessa manhã, no último domingo do ano, ore ao Senhor e diga, Deus, abre os meus olhos para enxergar a vida com as lentes corretas. Dar-me discernimento, dar-me a capacidade de identificar quais são os perigos. Eles são sutis, pois Jesus disse que o inimigo, ou os inimigos do homem, estariam na sua própria casa. Eles são muito sutis, mas com um poder de destruição enorme. E em segundo lugar, ore, Senhor, ajuda-me a restabelecer as minhas prioridades, porque se as suas prioridades forem as corretas, nós nos alegraremos em Deus em todo o tempo. Quando alcançarmos as coisas secundárias e quando não as alcançarmos, porque a meta é que Cristo seja formado em nós e que nós cresçamos a imagem do seu Filho, como numa outra sessão gloriosa, Paulo diz no verso 12, não que eu tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Este era o alvo de Paulo. Que este seja o alvo de cada um dos filhos do Senhor para 2021. A vacina vai chegar em janeiro? Não sei. Fevereiro, março, abril? Não sei. Nós seremos os últimos? Não sei. Mas uma coisa eu sei, que se nós nascemos de novo, o Espírito de Deus habita em nós, em 2021, nós estaremos mais parecidos com Cristo, mais robustos no cumprimento da nossa missão. Se preocupe com isso, e as demais coisas, Ele cuidará. Amém? Vamos orar? Deus maravilhoso, que privilégio termos a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a não vivermos neste mundo de modo desapercebido, como neófitos. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos ingênuos, porque a Tua palavra nos diz que nós vivemos num mundo mau, que jaz no maligno,
no mundo que ataca a tua igreja, ataca o teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a percebermos os perigos ao nosso redor. Nós não temos judaizantes hoje, vivendo no nosso entorno. Mas livra-nos, Senhor, da corrupção do verdadeiro evangelho, que vem através do materialismo, que vem através do naturalismo, que vem através do hedonismo e todas as outras filosofias que roubam a essência do evangelho. E fortalece a tua igreja, Senhor, para que ela possa, com todo o vigor, restabelecer prioridades e avançar com ênfase em direção às mesmas. Nós te louvamos por tudo aquilo que conquistamos, na esperança de que aquilo que não conquistamos ainda, o Senhor nos conduzirá, completando a boa obra que um dia começaste em nossas vidas. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu rebanho, é o que nós te pedimos em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém.